Você já se perguntou como o homem mais sábio do mundo acabou em ruínas? Esse é o primeiro episódio da série Sabedoria em Ruínas, uma série que vai ajudar você a entender como grandes homens de Deus que tinham dons, tinham talentos, terminaram mal. E eu vou te mostrar principalmente o que estava por trás de cada uma das decisões que eles tomaram que fizeram que eles acabassem mal. E nós vamos iniciar essa série com a história do homem mais sábio que já passou por essa terra, Salomão, aquele que recebeu sabedoria diretamente de Deus, mas ainda assim terminou mal por causa das suas escolhas. E a pergunta principal é: e se o próprio Salomão pudesse te dizer o que foi que aconteceu com ele? Eu tive tudo: sabedoria, poder, riquezas. Mas não cuidei da minha alma. Amei mulheres que Deus me mandou deixar. E por medo de perdê-las, perdi a mim mesmo. Ergui altares para os deuses delas. E esqueci o Deus que me fez rei. Não foi a falta de sabedoria que me destruiu. Foi o silêncio diante das feridas que nunca tratei. E é exatamente isso. Muitos homens hoje estão vivendo exatamente como Salomão viveu. Receberam algo grande de Deus, receberam dons da parte de Deus, mas estão perdendo tudo isso pelo fato de que tem sabedoria, tem direção, tem dom, tem talento, tem acesso, mas não cuida das feridas emocionais. E por não curar as feridas emocionais, tudo isso que você recebeu, que era para servir para a tua liberdade, acaba se tornando uma prisão. E tem pessoas que aquilo que elas receberam de Deus está se tornando o principal peso da vida delas. Não porque o que Deus entregou é ruim, mas porque elas não aprenderam a lidar com as emoções internas. E por isso, a vida tem se tornado pesada demais. Quando você recebe coisas de Deus, mas não aprende a como administrar ou como carregar essas coisas, você acaba tornando as bênçãos em um fardo. E isso pesa muito. Mas vamos analisar mais a fundo em que momento foi que surgiram essas dores emocionais dentro de Salomão. E é com base nisso que nós vamos analisar a história dele de ponta a ponta e conseguir extrair as principais chaves, os principais conceitos e códigos que estão por trás da história de Salomão. Então vamos analisar aqui o primeiro ponto da história de Salomão. Primeiro, a mãe dele, Batseba, ela foi vítima de um abuso. O rei Davi abusou dela. Ela descobriu que estava grávida, falou para Davi. Davi, com medo do que poderia acontecer, manda matar o marido de Batseba, se casa com ela e ela perde esse primeiro filho. Na sequência, eles têm relação de novo e agora vem Salomão, o segundo filho de Batseba. Nós já conseguimos analisar que uma mãe, quando perde o seu filho, o seu primeiro filho, ela tem um apego maior ao segundo filho. Então já conseguimos compreender aqui aonde começa a história de Salomão. Ele veio nascido de um trauma ou da correção de um trauma. Salomão surge nessa história por meio de uma compensação. Isso que eu estou te falando está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 24 ao verso de número 25. Agora o segundo ponto, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 1, nós vamos ver que não é Salomão que reivindica o trono para si, mas a mãe de Salomão, Batseba, é quem vai reivindicar o trono para ele. Ela protege, ela projeta ele, ela dá para ele destaque, autoridade, ele honra ela como rainha. Você vai ver isso também no livro de 1 Reis, no capítulo 2. Ele coloca um trono ao lado dela, ao lado do trono dele para ela, para honrar ela como rainha. Ele faz tudo isso. Mas tudo isso, na verdade, já estava diretamente conectado com o que estaria sendo forjado dentro de Salomão a respeito disso. E as pessoas ao redor também reconheciam a influência da mãe sobre ele, tanto que o irmão dele pede com que Batseba fale com Salomão para que ele possa dar um privilégio para o irmão. Então as pessoas também reconheciam que Salomão era submisso à sua mãe. E isso tudo já vai criando dentro dele a ideia de submissão às mulheres. Vai fazendo com que ele aprenda que não se deve confrontar com as mulheres. E isso faz com que Salomão caia na única ordem que Deus deu para ele. Porque Deus foi expressamente claro com Salomão, dizendo lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: não se case com mulheres estrangeiras.
De tudo que Salomão tinha sabedoria, tinha dom, tinha talento, tinha riquezas, Deus dá para ele uma única ordem expressa: não se case com mulheres estrangeiras. E exatamente por todo esse contexto que ele viveu, essas feridas internas que foram geradas dentro de Salomão, aonde que ele erra? Ele se casa com mulheres estrangeiras. E ao se casar com mulheres estrangeiras, toda a ruína de Salomão começa a partir daí. Isso tudo nos traz uma seguinte análise: Salomão teve 1000 mulheres. Só que o que Salomão não entendia é que nessas 1000 mulheres, na verdade, ele estava buscando o afeto e a compreensão que talvez ele não tenha tido da mãe. E nós começamos a perceber que a história de Salomão ela girou em torno de uma dor emocional. O problema de Salomão é que ele tinha sabedoria para enxergar a natureza, para enxergar os sinais de Deus, mas ele não tinha sabedoria suficiente para olhar para dentro de si e entender que ele estava indo para uma ruína. Sabe o que isso me chama a atenção? Às vezes você pode estar evitando de fazer grandes coisas na tua vida, com medo que os outros vão pensar. E você está com esse medo que os outros vão pensar a respeito de você, justamente por causa de tudo aquilo que você já viveu lá no passado. E você não entende que as tuas dores emocionais te tornaram escravo. As tuas decisões estão escravas das tuas dores emocionais. E uma das coisas que chama atenção é que Salomão não caiu por causa de desobediência. Salomão caiu por causa de uma carência emocional não tratada. É claro que a desobediência foi a consequência dessa carência. Mas nós precisamos ter essa noção de que às vezes nós estamos nos guiando por um caminho por causa de outras coisas que não estão claras aos nossos olhos. E o que mais me chama atenção nisso tudo é que eu quero que você anote essa frase ficou muito forte, foi uma frase que eu anotei, que é: homens com dons que não tratam as suas emoções viram escravos com coroa. Salomão ele não caiu por falta de sabedoria, ele caiu porque ele usou a sabedoria dele para sustentar relacionamentos que Deus nunca aprovou. E você já pensou que às vezes você pode estar usando os seus dons, os seus talentos, as suas coisas para sustentar coisas que não estão dentro do propósito de Deus para a tua vida? E o principal papel como homem, dentro desse papel de hombridade, ou de você como pessoa, como cristão, é de reconhecer aonde está errando e se posicionar perante o erro, a ponto de falar: não, eu estou errando nisso, mas eu não vou mais errar nisso daqui, eu vou mudar isso daqui. Qual vai ser o momento que você vai tomar a decisão de mudar verdadeiramente o teu cenário? Qual vai ser o momento que você vai realmente encarar as suas dores emocionais e começar a lidar com elas como elas realmente precisam ser lidadas? Possivelmente Salomão era aquele tipo de pessoa que ele não falava para ninguém que ele tinha uma carência emocional, que algo estava errado dentro dele. Ele fingia que estava tudo bem e deixava as coisas acontecerem. Mas chegou o momento em que aquilo que ele escondia de si mesmo se tornou tão pesado que todos passaram a enxergar. E aquele rei que tinha toda a sabedoria e toda a glória, agora se vê sozinho, cansado e totalmente desanimado da vida. E para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem deixado de lado por causa daquilo que ainda dói dentro de você? Esse foi mais um episódio da nossa série Sabedoria em Ruínas. Essa série vão ter alguns episódios e eu quero que você comente aqui embaixo o que foi que mais te marcou na história de Salomão, ou o que tem mais a ver com a história de Salomão que também tem a ver com a tua história. Deixa aqui nos comentários, também curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios da série. Eu tenho certeza que essa série vai te ajudar a romper com as prisões emocionais e a poder verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem entregado sobre a tua vida. E eu quero também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar eles a enxergarem a importância de olhar para dentro de si. Meu nome é Daniel Muniz, sou especialista em comportamento humano, estou aqui exatamente para ajudar você a descobrir quais são os enigmas por trás das tuas emoções que fazem com que você não alcance o teu propósito. Deus abençoe você, a tua vida, a tua casa e nós nos vemos no próximo episódio da série Sabedoria em Ruínas. Até mais!